Chamamos a aula de hoje de quarentão, né, em homenagem ao professor. E por que quarentão? O que hoje tem um tema que é muito semelhante com isso, né? Então, primeiro passo pedindo para se ligar. E aí, Sérgio Segundo, o que tem ali no primeiro tema? Ciência. Oi? Escutei. Ciência. E no segundo tem o quê? Quarentena. Quarentena, em homenagem ao quarentão, né? Então muitas pessoas falam sobre quarentena, mas nem sabem o significado de quarentena. E um outro aspecto muito sério, muito importante, que a gente precisa entender o que é mídia. Mas todos esses três fatores, todas essas três palavras, todos esses três termos, eles têm um quê? Um conhecimento técnico, ou seja, um conceito. Tá? Então as pessoas hoje esquecem disso. Então, nós, entre família, estamos em quarentena? Sim. Viu? Você não leu o significado. Né? Nós não estamos em quarentena, nós estamos em um trabalho de isolamento social, ou seja, distanciamento social, para minimizar os impactos de contágio. A quarentena, quem vai estar, é aquele que já foi contaminado com o processo, nesse caso específico, né, que está tão comentado, o coronavírus, o Covid-19, mas para que esse vírus não seja transmitido, certo? Então, por isso é muito importante a leitura, certo? Então, todo mundo indica para estar na rede social, para fazer comida, para fazer uma atividade física, mas não esqueçam, leiam livro, certo? Bom, e aí, o que é o coronavírus? É uma doença. É um vírus. É um vírus, certo? Por que denominado de corona? Porque coroa, em espanhol, significa corona. Muito bem, Luiz Arthur. Então, é uma palavra para que você consiga identificar de maneira popular aquele vírus. Então, em espanhol, coroa é corona, então coronavírus. Um modelo de vírus que tem um formato semelhante, parecido com uma coroa. Porém, esse que está tão polêmico nos dias atuais foi denominado de Covid-19, pois foi ainda descoberto em 19, ou seja, seu marco inicial no dia 31 de dezembro de 2019. Certo? E com ele desencadeou um estudo que ainda está em análise, mas a ciência sempre deixou claro essas possibilidades. Inclusive, existem artigos, nós estamos no ano 2020, existem artigos de 2002 já falando sobre a possibilidade de um novo vírus. Bom, mas quais são os principais problemas que existem hoje? Que desencadearam tudo isso? Qual é? Quem pode me dizer? 1, 2. Hein? Infecção respiratória. Infecções respiratórias. Então as infecções respiratórias, elas não são uma novidade. Mas com o desencadeamento das informações sobre o novo coronavírus, sobre o Covid-19, as infecções respiratórias vieram à tona. Mas é um grave problema do nosso planeta porque as pessoas não sabem que precisamos cuidar da atmosfera. Do ar que nós respiramos precisa ser cuidado, porque eles, contaminados, irão causar o quê? Doenças respiratórias. E essas infecções respiratórias causam um dano da saúde constante e há muito tempo. Lógico, com o vírus, isso vai ter um índice de gravidade maior. Mas qual seria uma outra falha? Disciplina de higiene. Disciplina de higiene. Né? O que está sendo tão comentado hoje? Alguns lugares não tem água. Não tem água, não tem sabão e o uso de um elemento químico tão falado que é o álcool gel. Por quê? Porque o contágio ele se dá primeiramente pelas vias respiratórias, onde na nossa face nós temos boca, nariz e olho. Então você precisa sempre estar com as mãos lavadas, porque comumente você entra em contato com as pessoas através das mãos, no toque, e também coloca a mão na boca, no nariz e no olho. Mas o higiene, ele precisa ser completo, ele precisa ser total. Então, tomar banho, escovar os dentes,
fazer higiene mental, ou seja, ler um livro, estudar, socializar com as pessoas, através da própria rede social, pode ser no sistema online, mas nós precisamos cuidar da higiene completa, não só a higiene no simples fato de lavar as mãos, certo? E a ciência também trabalha tudo isso e é estudado na escola desde os princípios, lá na escolinha, até o fim da vida, que a gente sempre precisa estar utilizando essa higiene para o bem social de todos. Qual seria o outro tópico? Isolamento do vírus. Isolamento do vírus. Ou seja, se o vírus faz mal, ele precisa ser isolado. Se alguém está com esse vírus, precisa ser isolado. Então, muito se fala sobre isolamento social, sobre distanciamento social, sobre quarentena, mas as pessoas precisam entender que quem faz o mal não é a outra pessoa, quem faz o mal é o vírus, e esse vírus precisa ser isolado. No momento em que nós conseguimos organizar a sociedade para isolar esse vírus, nós teremos o quê? Um controle do problema. Agora, por que as pessoas precisam, inicialmente, ficar em suas casas? Para que a sociedade consiga se organizar e definir quais os próximos passos a serem seguidos. Isso é gestão pública, certo? Por isso as pessoas precisam estar conscientes com as informações. Quais seriam o outro tópico? Grupo de risco. Grupo de risco. Todo mundo falando dos nossos velhinhos, são os grupos de risco. Os nossos idosos, nossos vovô e vovó, nosso papai e mamãe. Grupos de risco significam todos aqueles que têm características frágeis para o problema. Esse problema atual, o Covid-19, ele ataca o quê? Principalmente as vias respiratórias. Então, considera-se sempre o grupo de risco todos aqueles que tiverem o quê? Segundo, fragilidade com esse sistema. Então, o grupo de risco são todos aqueles que têm. Lógico que quem tem mais idade já tem todo o seu sistema fisiológico enfraquecido. Então, precisa sim tomar mais cuidado. Mas não são só eles que podem ser enquadrados no grupo de risco. Certo? Outro tópico, segundo. Menor remediação. Oi? Menor remediação. Menor remediação. Por que menor remediação? Então a gente faz logo o link com a maior prevenção. Ou seja, o planeta ele precisa entender que precisa ter muita prevenção para que você tenha pouca remediação. Porque remediar dá mais trabalho. Por isso é muito importante prevenir. Por que nós tomamos banho? Apenas para ficar cheirosinho? Não. Porque nós sabemos que isso faz parte da higiene. E isso é uma prevenção para que nós evitamos o quê? Um impacto maior com a remediação. Então, o mundo hoje precisa entender que tem que cuidar não é só do vírus. O vírus agora já é um problema, estamos num processo de remediação, gerando um impacto no mundo tremendo. Isso envolve a história, isso envolve a geografia, isso envolve a química, a física, toda a ciência. Né? Porque na geografia hoje as pessoas não sabem diferenciar um problema geográfico através de um mapa simples, certo? Que veremos já já. Outro tópico, o que ainda está faltando aí? Infraestrutura científica. Infraestrutura científica. Exemplo claro. O país, a sociedade que tem uma infraestrutura científica, né, louvável, de qualidade, ela vai sofrer muito menos impacto por qualquer termo desse. Exemplo claro de países como a Alemanha. A Alemanha hoje tem uma contaminação altíssima até, porém, a incidência de letalidade é bem baixa. Certo? Outro tópico. Responsabilidade social. Responsabilidade social. Todo mundo pensa que esse termo é só para as pessoas que estudam isso ou que são pagas para trabalhar nisso. A responsabilidade são de todos os habitantes deste planeta. Certo? Falta mais alguma coisa? Concentração de riqueza. Ah, concentração de riqueza. Então quer dizer que no nosso planeta o maior problema não é o coronavírus. Um dos maiores problemas que nós temos é a concentração de riqueza. Porque você concentra a riqueza para pessoas que não estão preocupadas com um todo. Então nós precisamos nivelar essa riqueza mundial. E isso é uma questão de economia que envolve matemática, que envolve a própria história, certo? Então todo um contexto de responsabilidade que conecta com os outros termos, certo? Outro.
Relações internacionais. Relações internacionais. Todo mundo fala na Itália, mas nem conhece a Itália, não consegue identificar a Itália nem no mapa. Então, relações internacionais não é apenas um curso de formação de graduação profissional. Relações internacionais é você conhecer o planeta que você vive, não só o seu umbigo. Então, nós precisamos sempre estudar esse conceito internacional, o que é o planeta, como é que ele funciona e onde estão cada pessoa, cada cultura, cada região, certo? Depois. Saneamento básico. Opa! Saneamento básico ficou o último? Todos já foram falados? Sim. Já? Sim. E o que é saneamento básico, Sérgio II? Saneamento básico é estudado muito na formação profissional, mas as pessoas esquecem que o saneamento básico precisa ser estudado desde a escolinha, porque senão as pessoas acabam esquecendo que a responsabilidade de todo o esgoto não é só de uma empresa, no caso, na nossa região, a Caema. Então, o saneamento básico é todo o processo de manutenção da saúde de um sistema. Então, nós precisamos entender que quando nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos colaborando para o saneamento básico de todo o planeta. Então, jogar o resíduo no lugar correto, saber diagnosticar cada resíduo, saber valorizar o sistema natural, saber valorizar a composição natural, a diferença de um suco em caixa, um suco da própria fruta ou a própria fruta. Então, saneamento básico é um contexto muito maior do que simplesmente tratamento de esgoto. Ok? Fechamos aí? Opa! Vamos à próxima. Olha só, todo mundo fala pelas mídias por aí, umas preparadas, outras altamente despreparadas, mas precisamos, esse é um site de uma rede de ciência ligada diretamente à medicina, uma das maiores. Então, John Hopkins nada mais é do que uma homenagem a esse cara, mas lá nós temos ainda informações online. E aqui nós temos, nessa imagem, do dia 23, ou seja, da segunda-feira, 23 de março de 2020. Preste atenção nesse slide. Prestou atenção no slide? Vou passar para um de agora. Mudou alguma coisa? Mudou o cenário? O que mudou, Luiz Arthur? O total de curados e o total de confirmados. E o total de mortes. Muito bem, tá tudo em inglês, você conseguiu traduzir, né? Que legal. Então, a incidência, ela praticamente dobrou. As mortes praticamente dobraram, mas os recuperados também estão acontecendo. Então, é muito importante que a gente faça essa análise e entender também, se você prestou atenção, que ali na telinha menor tem a incidência no Brasil. Certo? Então, isso também precisa ser monitorado. Para quê? Para que você tenha a informação concreta e quando você vai classificar ou você vai disseminar, divulgar alguma informação, você tem um embasamento científico. Pergunte. Esse slide é de agora? Esse de agora, das 15h31. De hoje? De hoje. Certo? Então, em 5 dias já houve essa variação. Lógico que essa estatística ela precisa ser avaliada. Tá? Mas a gente também precisa, vou trazer para um outro fator, que é, ninguém fala sobre também a quantidade populacional. Em 2022 nós teremos 8 bilhões de habitantes no planeta. Certo? E que a cada dia morrem muito mais de outras doenças que não estão sendo faladas, que com todos aqueles indicadores, principalmente o estudo, você consegue minimizar esse impacto. Então é isso que tem que ser trabalhado, esse é um momento também de reflexão, certo? Então preste atenção nesse slide e eu vou passar para o outro. Veja se mudou alguma coisa. Mudou? O que mudou? Brasil. O que mudou no Brasil? Não prestou atenção? Vou voltar. Veja no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos uma população de 217 milhões e 584 na segunda-feira e hoje nós temos uma população de 217 milhões e mais o que? 16 mil vidas vieram para este país. Enquanto nós perdemos 77 mortos,
no mesmo intervalo de tempo nós ganhamos 16 mil vidas. Como essas 16 mil vidas estão sendo acolhidas por essa sociedade? E isso poucos estão falando. Vocês já viram em alguma mídia sendo falado sobre essa importância? Isso precisa ser importante. Isso é ciência. É você unir todas as informações e fazer uma reflexão sobre elas. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Bom, aqui uma comparação. Ou seja, a gente pega a quantidade de população e analisa países. Escolha um dos países. China. China. Bom, que legal que escolheu a China. A China, nós temos a maior quantidade de população. Tá? Nós temos também, foi onde iniciou o problema do Covid-19, em 31 de dezembro do ano passado. E aí a gente consegue perceber que nesse local, nesse país, ou seja, a letalidade já praticamente foi zerada. A contaminação ela foi desacelerada, praticamente parou também. E a recuperação também está altíssima. Mas quando a gente pega os números, nós já conseguimos perceber pela estatística que isso é a tendência de acontecer. Por isso existe uma corrente de pessoas defendendo que não é tão grave. Não é bem assim. Existe gravidade? Existe gravidade para quase tudo nessa vida. Agora, principalmente precisa fazer uma análise numérica. Então quando a gente vai para a China, a gente vai ver que a população de o quê? 1.410 bilhões de pessoas. Quando você vai ver a incidência, ou seja, quantos foram contaminados, mais de 81 mil, mas isso não faz parte nem de 0,005% da população de lá. Então isso precisa também ser o quê? Percebido, analisado, avaliado. Ou seja, tem muito mais gente recuperadas do que gente que morreu. E que proporção é essa? Como avaliar esses indicadores? Então, um grupo de cientistas precisa sempre estar envolvido e consultado. E a informação é daí que tem que vir. Vocês já tinham visto essa informação? Não. Mas agora estão sabendo. E aqui, uma análise parcialmente do mundo, da China, como você falou, do Brasil, e aí vem, né, todos os indicadores pelo mapa. Olha que interessante. Vamos deixar essas informações para que a gente possa avaliar nos outros momentos, nas outras aulas. Mas nós vamos finalizar bem aqui. Por que que um momento como esse, os políticos estão se envolvendo intensamente? Poucas pessoas sabem, mas existe um perfil dos eleitores do Brasil. E nós estamos em um ano de eleição. Então é muito importante verificar que existe uma tendência das pessoas estarem preocupadas com seus eleitores, que em sua maioria são aqueles que já não votam mais ou que não irão votar, porque isso aqui é um relatório do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vê que, vocês sabem quantos brasileiros existem? 217 milhões. Olha, mais de 217 milhões, não é isso? Você sabia que desses 217 milhões, quase 150 milhões são eleitores? Não? 150. 150 milhões. Só que tem a gravidade, que é por isso que nós precisamos estudar e disseminar o conhecimento. Sabe quantos desses quase 150 milhões não tem um nível superior? 25,84%. Apenas tem superior completo 13 milhões. Todos os restantes não têm ainda o nível superior completo. Então fica a dica, estudar é importante para que a gente tenha uma informação o quê? Mais completa, mais precisa. Ok? Entenderam por hoje? Quais as disciplinas que nós envolvemos hoje? Ciências, matemática, Geografia. história, geografia, química. Química, coronavírus, química pura. Física, Sim. física, certo? Então, beleza? Então até a próxima. Opa! Ó.